A nossa equipe visitou um Aras, em Brasília, para saber como é a criação de cavalos manga larga marchador. Essa raça, genuinamente brasileira, é descendente dos cavalos que vieram de Portugal, no início do século XIX. A equinocultura, de um modo geral, tem uma grande importância em nosso país. Causa até espanto, uma surpresa quando a gente fala isso, mas hoje o negócio de equinos emprega 6 vezes mais do que a empresa automobilística. Poucas pessoas sabem disso e quando a gente fala causa surpresa. Mas como 6 vezes mais? É porque hoje o mercado do cavalo é muito diferenciado, não é só no Aras, os funcionários que tem ali. Hoje tem a parte de como se fosse um pet, o cavalo virou como se fosse um pet. As grandes cidades hoje também tem alguns centros de treinamento onde as pessoas se preocupam muito com a parte de ração, suplementação, alimentação do cavalo, shampoo e selaria. Então o ramo se diversifica muito. Então hoje nós temos aí, gera mais de 610 mil empregos. A história do cavalo manga larga marchador se mistura com a própria história, com a vinda da família real para o Brasil em 1808. A partir do final do século XVIII e até meados do século XIX, esse cavalo no sul de Minas, na região de Cruzília, foi sendo apurado. É um cavalo nacional, foi sendo apurado a partir de animais que vieram com os colonizadores da Península Ibérica e até do norte da África. E aí se começou a selecionar um animal que tivesse um tipo de andamento bom, confortável. Por isso começa a se selecionar o cavalo manga larga marchador para diversas funções. A lida do gado nas fazendas daquela região, as viagens que se faziam, empreendiam, inclusive para a corte no Rio de Janeiro. Cruzília está mais ou menos a uns 200 quilômetros do Rio de Janeiro, onde esses cavalos eram também vendidos para as pessoas que utilizavam muito cavalo, porque naquela época não havia carro, então o que se tinha era o cavalo como meio de locomoção, de transporte e também como lazer, né? Então você ia nas festividades sociais que tinham à época, você ia também a cavalo. Então cada um queria ter um cavalo melhor possível. E a partir daí então se selecionou um cavalo que pudesse transportar as pessoas de forma confortável e boa. Daí nasce o manga larga naquela época. E depois chega-se ao nome de manga larga marchador, mas aí já é outra história que a partir de 1949 cria-se a associação do manga larga marchador em Minas Gerais. O cavalo manga larga marchador tem como característica principal a sua docilidade, também a rusticidade, mas principalmente a marcha, né? Que faz o grande diferencial aí pela sua comodidade, que leva a ser o cavalo de lazer, o cavalo do final de semana, o cavalo da família. E essa raça tem talvez o melhor andamento do mundo, que é o andamento marchado. Um andamento onde você tem sempre o contato de 2, 3 apoios no solo. O manga larga marchador sozinho gera aí mais de 40 mil empregos diretos e 200 mil empregos indiretos. A sede da associação fica em Belo Horizonte, está no Parque de Exposições da Gameleira, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo manga larga marchador. Então nós temos 17 mil associados, um rebanho aproximadamente mais de 620 mil animais, né, distribuídos aí pelo Brasil todo. O nome que a gente chama da raça é manga larga marchador, a raça sem fronteiras, né? Porque realmente é uma raça que extrapola as fronteiras, inclusive do Brasil. Hoje nós temos 81 núcleos de criação no Brasil e mais 4 núcleos no exterior. O valor de um cavalo varia muito. Você tem cavalos, por exemplo, para usuário, para cavalgada, para passeio, de 5 mil, 6 mil, e varia aí cavalos nós vimos aí vendendo na Exposição Nacional, cavalo de 6 milhões de reais, entendeu? Então varia dos 5 mil até 6 milhões de reais. É um cavalo brasileiro, então ele se moldou, ele foi moldado na sua seleção para a utilidade no Brasil, que basicamente são 3. A lida no gado, as viagens, os passeios, as cavalgadas
e o dia a dia, as exposições, você leva normalmente esses animais às exposições para fazer competição de marcha. Não é de um dia para a noite que a gente chega num cavalo desse. Então, assim, hoje nós temos investidores na raça que realmente, em virtude do próprio capital, né, fazem muita transferência de embriões, já consegue ganhar um tempo. Mas o pequeno criador, no nosso caso, a gente vem selecionando ao longo do tempo, fazendo apuração genética para chegar no cavalo que a gente procura. Um cavalo com uma beleza morfológica, uma beleza estética e também, principalmente, a marcha, né? No passado nós tínhamos cavalos até muito bonitos, exuberantes, mas que não tinha a característica principal que é o andamento. Uma grande característica do manga larga marchador, eu acho que é a rusticidade. Então tem pessoas que às vezes falam, poxa, eu não posso ter um cavalo manga larga marchador porque cavalo é coisa de rico, cavalo não tem condições e o custo inicial é muito grande para se criar. Não é bem assim. Eu acho que existem vários segmentos e tipos de criatórios. Então o cavalo, por ser rústico, essa característica tão importante, dá condições, por exemplo, em chácaras ter cavalo, em fazenda, o cavalo ser criado solto, simplesmente no pasto. Então o custo reduz bastante. A rotina do cavalo é muito importante. O cavalo ele acostuma muito, principalmente com horário. Então tem horário certo de passar a ração, horário certo de passar o volumoso, né? Então é muito importante o banho do animal, né? O cuidado também com pelagem, né? A gente que tem esse cavalo de apresentação de pista, muitas vezes nessa época de frio a gente usa até capa para dormir. Não precisa disso um cavalo mais rústico, né? Mas a gente, para nível de competição, a gente acaba fazendo isso também. E eu acho que o cavalo é acessível. Então existem vários padrões de custo diferentes, mas consegue se manter hoje no nível de uma forma tranquila a manutenção de um animal. Hoje nós temos aí em capitais, mesmo no interior, vários centros de treinamento que mantém o custo, a manutenção de um cavalo varia aí de 400, 500, 600, depende muito da qualidade, né, do centro de treinamento, mas não é algo que é impossível, né, em relação ao benefício que traz o cavalo. Nós percebemos hoje o cavalo não só como essa união da família, mas tantas funções tem o cavalo, a tração, hoje a gente usa ecoterapia também, é extremamente utilizado na ecoterapia, ou seja, uma diversidade muito grande em relação ao cavalo.